Pegue a sua Bíblia aí, nas mãos. Eu vou deixar a Bíblia aberta com vocês, mas eu vou fazer uma introdução ainda. Mas pega ela aí, já dá o seu cheiro gostoso, né? Ó, essa aqui tá cheirosinha, foi recém-feita pela Casa Publicadora. Essa aqui, ó, a Bíblia com o Inário Adventista, o novo Inário, de couro, ó, coisa linda. Ai, paguei em 10 vezes sem juros, estou feliz da vida. Uma bênção. Estou usando ela, né, eu estou usando para pregar, mas o ano que vem eu vou fazer o ano bíblico nela. Eu não quis pegar no meio assim, eu não quis estragar assim, eu vou fazer um ano bíblico do zero nela, o ano que vem. Eu estou terminando na outra ainda. Mas abre sua Bíblia aí em Marcos capítulo 2. Marcos, o Evangelho de Marcos, possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito, menorzinho, aí os outros foram acrescentando, né? Capítulo 2. Eu quero falar para vocês do grande contador de histórias, o maior contador de histórias de todos os tempos, chamado Jesus. Ele não só contou as histórias, como ele fez as histórias. Ele escreve as histórias, amém? As histórias da humanidade, a história da nossa vida, todas as histórias estão na mão de Deus e ele vive essas histórias. E eu pensei um pouquinho nessa série, porque eu gosto muito de histórias. Você sabe, eu gosto de contar histórias. Alguns até acham que eu dou uma exagerada nas histórias, assim. E eu nem sei pescar, né? Esses dias lá no lançamento do novinário, apareceu lá uma história no telão de um presidiário que foi convertido e tal, trocou a Bíblia por um cigarro de maconha, ele trocou lá pelo grande conflito e tal. Eu já tinha contado essa história aqui, e alguém falou, pastor, você exagerou, hoje você exagerou, né? Hoje você passou um pouco. E aí Deus me brindou com um vídeo da Casa Aplicadora contando parte da história, né? Então, contar história, amados, é bom. A gente tem que realmente cuidar para não empolgar na hora de contar história, né? Tem um ditado que fala assim, quem conta um conto, né? Aumenta um ponto. Você tem que cuidar, não pode ficar aumentando muitos pontos, senão daqui a pouco não é história mais, né? Vira lenda, né? A história vira uma lenda. Mas, qual que é o segredo de uma história? Para uma história ser bem contada, o melhor jeito é você viver ela. Quando você conta a história de outra pessoa, já diminui muito a efetividade dessa história. E assim, você viveu a história, eu vou contar uma história que foi vivida. Você vai ver o contador de histórias vivendo a história. Mas tem um detalhe. Você vê que a ficção científica, né, a mídia, aí, a Hollywood, eles contam histórias que não existem. Histórias impossíveis. Como que eles fazem para você e eu ficarmos presos na história? Assistindo, vidrados. Para uma história que não existe, prender nossa atenção, ela tem que ter alguma similaridade com a realidade. Ele pega a realidade e faz meio que um paralelo para que a sua mente não estranhe tanto, né? Você vê um negócio muito louco, a sua mente se perde, ela rejeita. Então, os contadores de história, quando inventam uma história, eles fazem algo parecido com a realidade. Agora, quando a história choca a sua realidade, choca assim, você olha a história e fala assim, essa história está difícil de acreditar, só tem um jeito. Ou você vive ela, ou você tem fé. E a fé é o que faz as histórias da Bíblia se tornarem mais parecidas com a realidade. E aí você começa a viver com Cristo e você percebe que aquelas histórias que são muito diferentes do dia a dia, podem ser reais, são verdadeiras, porque você começa a viver histórias parecidas. E eu vou contar essa história para vocês, da Bíblia, junto com Jesus, para a gente poder ver como é que isso funciona e como uma história pode mudar a vida de alguém. A história de uma pessoa, uma história contada, pode transformar alguém. Pega aí, Marcos 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler um trecho bom aí, hein? Concentra aí comigo. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhes então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado e no
ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, pela abertura, desceram o leito em qual o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para aí, não fecha a Bíblia, nós vamos ler o restante ainda. Mas vamos conversar esse pedaço, que é uma introdução ainda, porque nenhum milagre aconteceu aqui ainda, né? Aparentemente. Você vê que Jesus, amados, era tão bom contador de histórias, que aonde ele ia, juntava uma multidão para ouvi-lo. Fico pensando no prazer que era ouvir Jesus, né? O dia inteiro você ficava sentado, ouvindo aquelas histórias, aquelas coisas que ele falava, que enchiam o coração. Amados, Jesus, ele rompeu com a realidade. Uma realidade dura, uma realidade sem esperança, uma realidade, qual é a realidade ali? Judeus escravizados por Roma, sem esperança, pensando num libertador, pensando numa saída. Então vem Jesus e começa a contar histórias dele mesmo, histórias de libertação, histórias verídicas, que foram vividas ali, que foram escritas há muito tempo e estavam sendo vividas. E aí vem a história de um leito que anda. Porque tem um leito aí. Você vê que o leito, ele chega, o leito sobe, o leito desce, depois o leito volta para casa. Em nenhum momento esse leito é deixado para trás. Você vê que o paralítico, assim como o leito não sabia andar, também chega, se aproxima, sobe, desce e vai embora. E outras pessoas, 4 amigos lá, chegam, veem possibilidade, sobem, não desce, porque não sei como é que eles fizeram, se eles entraram pelo buraco também, parece que não, né? Não aparece eles descendo. Mas olha que história, um homem que queria ser curado, foi levado por 4 amigos, que conheciam a sua história, para encontrar Jesus. Primeira lição, quando eu leio essa história, que eu aprendo é o seguinte: uma pessoa que tem amigos de Deus, nunca está paralisada, amém? Não tem paralisia para quem está no meio da comunidade, no meio das pessoas de Deus, porque ela é movida, ela é levada. Então esse paralítico nunca esteve parado, ele foi, e quando ele chegou na multidão, ele subiu. Amados, eu não consigo subir em telhado de casa, eu não sei fazer isso, eu não consigo pular muro mais, eu já fiz isso quando era criança, não consigo subir mais em pé de manga, eu subia. Eu não consigo subir mal a escada aqui da igreja pela nos desbravadores. Né? Já. Mas esse paralítico subiu no telhado. Você consegue imaginar a dificuldade que foi levá-lo até lá em cima? Isso, amados, é uma história sendo escrita. Imagina ele contando, pessoal. Gente, o pessoal pegou a minha maca ali, meu leito, e me subiu no telhado. E eu gritava: para, vocês estão loucos. Eu farei isso, né? Não sei ele. Porque eu não sei se você já carregou alguém paralítico. Eu já carreguei algumas vezes, porque quando a gente faz batismo de pessoas que são paralíticas ou têm alguma paralisia, é muito complicado. As nossas igrejas, infelizmente, antigas, não têm muito preparo, e é muito difícil você passar nos corredorzinhos assim, e você vai carregando, e aí você inclina a cadeira, a pessoa se firma ali. Uma vez uma senhora falou assim: eu desisto, eu não quero me batizar mais. Eu falei: por quê? Porque eu vou cair. Você não tem ali onde segurar, você não consegue. Aquele homem, amados, deixou a vida dele na mão daqueles homens. E ele começou a descer, fez um rapel ali, do telhado para baixo. Pensa, sem poder segurar em nada, descendo. E essa história ali sendo escrita, porque Jesus estava falando. Eu não sei, essa casa aí, já agora com o telhado quebrado, né, tiraram o telhado. Uma bagunça, um monte de gente. Agora uma galera invadindo pelo telhado. Você consegue imaginar um político, do dia de hoje, está fazendo um comício assim, então desce um camarada pelo telhado, né? Fala assim: vai morrer, né? Porque é uma facada, é um tiro. Eu não sei, amados, a situação ali não era simples como parece, porque a multidão inteira agora estava vendo um homem descendo no meio do telhado. Consegue imaginar essa cena aqui? Mas interessante que a história, quando é escrita por Deus, ela rompe todos os paradigmas, inclusive telhados, multidões,
medos, paralisias. As histórias de Deus são assim, elas quebram, elas abrem um mar, já reparou? Derruba gigantes, sempre tem um empecilho, porque a vida é assim. Então, por isso que a história é contada de acordo com a realidade. Todo mundo aqui tem algo que parece que você não consegue passar, algo impossível para o homem, algo que te trava. Então vem Jesus e fala, quebra o telhado, atravessa o mar, derruba o gigante. As histórias têm esse poder de mostrar para nós que além do nosso impedimento, você pode ultrapassar. Essas são algumas coisas que a história de Cristo nos mostra. E aí, no meio dessa cena toda, Jesus faz um negócio muito diferente. Ele olha para o paralítico que desceu e fala a seguinte frase. Qual foi a frase que a gente leu aí? Seus pecados estão perdoados. Do nada assim, né? Mas Jesus tinha um plano aqui. Ele queria escrever mais uma história. Vamos ler lá. Verso 6. Agora firma sua mente aqui que agora vai ficar feia a coisa. Ó. Alguns escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração, no coração deles. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se, toma teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou, no mesmo instante, pegou o seu leito, retirou-se à vista de todos, e todos se admiraram e deram glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Olha que coisa linda, gente. Ele fica, olha, essa parte da história foi acrescentada, porque isso é o bastidor da história. Isso é legal. Sempre que você conta uma história, é legal você contar um bastidor. E o bastidor sempre mostra uma parte ruim da história. Porque olha que lindo, o homem desce, seus pecados estão perdoados. Obrigado, Jesus. Então agora, você está muito grato, pode ir para casa andando e vou embora. História legal. Mas quando entra um fariseu, não fica mais legal? Por quê? Porque nós gostamos de treta, né? Está na natureza humana. E não é porque a gente gosta de treta que Jesus botou ali uma confusão. Jesus botou ali a confusão porque a gente gosta de confusão, porque a confusão acontece mesmo. Sempre que há, anote isso, um milagre, uma bênção, sempre tem um mala para criticar o milagre. Para falar mal. Sabe, amado, esse dia eu fiquei muito chateado. Poucos dias agora. Mas fiquei chateado. Porque eu fui criticado. Duas coisas me chatearam, igual Jesus aqui. Só que você viu que Jesus, amados, não foi criticado oralmente. Eles pensaram. Tem na Bíblia é sério, né? Só de alguém pensar mal de mim aqui já está pecando, amém? Repreenda os seus pensamentos. Quando for para criticar um filho de Deus, para falar mal de alguém. Porque quando você repreende seus pensamentos, você pode controlar eles de não saírem pela sua boca. Isso é perigoso. Mas eu fiquei chateado por dois motivos, quando me criticaram. Primeiro motivo que eu fiquei chateado é que eu sou carente. Uma pessoa carente gosta de ser elogiada. Todo dia. E aí quando é criticada, fica triste mesmo. Tem alguém assim como eu? Amém, os sinceros aí, né? Eu sou carente, eu gosto assim, bom dia, minha esposa me acorda e fala assim, nossa, seu nariz acordou maior hoje, parabéns. Eu gosto assim, de manhã cedo. Todo mundo, bom dia, nossa, eu contei aí, né, da irmã Albertina, né, quando eu ia lá comprar milho, ela dizia, pastor lindão, eu falei, puxa vida, ainda bem que ela não trocou de óculos ainda. Mas é bom receber elogios. Então, o primeiro motivo que eu fiquei chateado, porque ninguém gosta de ser criticado. Mas o segundo motivo foi a facada mais grave. Foi o que irritou Jesus, sabe? Que a pessoa não me criticou para mim. Ela falou para outra pessoa. Aí é pior, não é? Ela falou para um, que falou para o outro, que eu recebi todo mastigado a crítica já, sabe? Toda babada. Sabe aquela crítica molhada de baba dos outros? É pior, né?
E aí eu fui, né, falar com a pessoa assim, por quê, né? Porque não é perfeito ninguém, só Jesus. Jesus foi perfeito, foi criticado. Você sabia que no céu, Jesus estava escrevendo as histórias do céu, e uma pessoa foi lá no céu, um anjo, criado por Jesus, foi lá na cara de Jesus, não foi na cara, ele foi no ouvido dos anjos, por trás, dizer que Jesus era autoritário. Vocês conhecem a história, né? Aí eu pensei, então estou feliz. Porque se eu estou passando o que Jesus passou, né, é bom. E a gente vai ler uma história dessa, a gente pensa assim, é comigo que está acontecendo isso aqui? Estou fazendo o que eu posso para curar um paralítico, e vou para cá, vou para lá. Hoje à tarde eu estava mole, amados, mole assim de enrolar a língua, assim, sabe? O pastor Bruno me ligou, a gente conversou um pouco, eu estava indo para a casa aqui da Dani, orar com ela. Ele falou, pastor, você está bem? Eu falei, estou. Mas está meio triste? Eu falei, não, eu estou meio mole mesmo. O que você teve? Rapaz, eu marchei aqui umas 2 horas no sol, com uma corneta, meu beiço está até desbeiçado, parecendo eu não consigo nem falar. Mas eu estava lá indo fazer uma unção, no meio de uma tarde, um calor, mesmo parecendo frio, a gente vai suando, tanto marchar e caminhar. Eu ainda estava com a roupa do clube ainda. E aí, vem o Lúcifer, para dizer que você está errado, que você não presta, que você está fazendo com uma má intenção, que você é autoritário, que você é, sei lá, qualquer coisa. Eu estou aqui jogando o que criticaram Jesus, né? Se eu fosse Jesus aqui, eu falaria para o paralítico assim, ó, levanta, pega o teu leito e joga na cabeça daquele fariseu. Era o óbvio, né? Joga naqueles ali, que aqueles ali tem que... Estão fazendo o que aqui? Eu falaria isso, mas Jesus é bom demais. Ele falou, para que todos aqui, todos saibam que eu tenho autoridade diante do Pai. Eu digo, levanta e anda. E mesmo diante das críticas, Jesus se focou no milagre, na história, porque aquela história que estava sendo escrita era pelo dedo de Deus. Mas no mesmo ambiente, aonde Deus está escrevendo histórias de vitória, amados, infelizmente, está sendo escrita histórias de derrota, de perda, de traição. Lembram da mesa da crucifixão? Jesus servindo ali. E ali naquela mesa, meus amados, na mesa da ceia, tinha um traidor. Como que pode, no mesmo ambiente, na mesma sala, um homem desce do telhado e é curado? Nesse lugar, uns são salvos, outros se perdem. Por que que a história é escrita diferente? É por causa do papel do coração, que coração duro, que Deus não consegue escrever uma palavra boa, só pega tinta de sangue, coisa ruim, dor, crítica, maldade. Sabe? Eu oro para que quando Jesus estiver contando histórias para você, você receba as histórias do seu coração e acalente elas e creia, porque a fé é que faz as histórias absurdas, as histórias da Bíblia, histórias tremendas, virarem verdade, é a fé. Mas a falta de fé, meus amados, faz com que as histórias da Bíblia e as histórias da igreja, as histórias de milagre aqui, que estão acontecendo todos os dias, virem motivos de crítica, motivos de zombaria, motivos de briga. Uma vez eu fiz um batismo. Eu estava com um senhor no tanque batismal, ele morava longe da igreja, mas como ele conhecia as pessoas da igreja desde pequeno, ele falou, quero batizar lá na igreja. Aí ele veio na igreja minha batizar, mas ele não frequentava ali, ele frequentava outra. E aí ele estava no tanque, eu falei, tem alguém aí na igreja que é seu parente, alguém próximo? Não, pastor, todo mundo, eu gosto de todo mundo aqui, mas não tem ninguém assim. Mas não veio nenhum parente seu? Não, não veio. Ninguém, um melhor amigo, nada. Para eu chamar aqui na frente? Não, pastor, não tem ninguém não. Não precisa chamar ninguém não. Jesus está aqui, já está bom. O pessoal está aí, amém. Foi, tá bom. Aí batizei ele. Batizei, foi lindo, ele foi salvo, foi para casa, começou a servir o Senhor. Na outra semana eu cheguei na igreja, na recepção assim, tinha um casal, eles viraram as costas, saíram bravos. Eu falei, será que eles estão bravos comigo? E falaram, pastor, eles estão bravos com o senhor, estou chateado. Não quero nem ver o senhor de pintar de ouro. Só pregar aqui hoje? Vou. Ih, já vou embora. E eles foram embora. Eu falei, o que eu fiz? Não, pastor, o senhor não tem jeito, o senhor...
Você é um mala. Aí, no meio da semana, eu fui na casa deles, bati lá, eles não queriam me atender o telefone, eu bati lá, falei, irmão, aí eles me atendeu, entrei, falei, meu irmão, você está bravo comigo? Fala que eu fiz para você, vamos conversar. Se eu pequei contra ti, me perdoa, mas o que foi? O senhor batizou meu primo, lá no batismo, meu primo amado, e não me chamou lá na frente para ficar pertinho dele. Eu falei, quem é seu primo? Ele falou, você batizou agora, semana passada. Vocês são muito próximos? Sim. Ele sabia que você estava lá? Eu falei, sabia. Então fique bravo, foi com ele, não é comigo, você tem que ficar bravo não, porque ele falou que não tinha ninguém lá que ele era parente dele, não. Eu falei, falou. Ele falou, ele está muito nervoso, né? Na hora de batismo, a pessoa fica nervosa e olha para todo mundo assim, vê tudo uma mancha, né? Às vezes ele não lembrou que você estava ali, ficou nervoso. Mas, meu amado, no dia da salvação do seu primo, que você diz que ama tanto, em vez de celebrar a vitória dele, você tirou o dia para ficar com raiva de mim. Que história é essa que você está escrevendo no seu coração, meu amado? Você vai para a igreja para escrever isso? Você tem coragem de apresentar essa dissertação, essa história em papel para Deus? Dizer, Senhor, hoje foi um sábado, eu fui para a tua casa, foi uma bênção, eu critiquei os anciãos, eu critiquei o músico, olha, hoje eu estou com a língua afiada, Senhor, obrigado por esse dia. Você tem coragem de apresentar isso para Deus? Hoje eu fui para casa, Senhor, e no almoço, nossa, como foi bom ali, comer aquele glúten, falando mal do pastor que não me chamou lá na frente. Foi uma bênção. Aí Deus fala, puxa, você acha que é isso que Deus está escrevendo no coração? E ele falou, pastor, eu estou errado mesmo, né? O senhor me perdoa? Eu falei, eu não fiz nada, você também, eu nem sabia até agora disso aí. Arrepende e muda de vida. Deixa o seu coração mole para Deus escrever histórias poderosas, porque Ele é contador de histórias, e Ele quer fazer a tua história como a história da Bíblia. Quem crê nisso, diga amém. Só que, amados, vai acontecer de você passar no meio de um milagre, de uma casa, descendo o telhado, aquela coisa, e você não vê. Eu estava esses dias numa reunião com uns amigos aqui que estão num projeto de missão comigo, e o Paulo, pai do João, estava contando para a gente que lá na igreja dele estava contando a história de uma viagem nossa. Nós viajamos para a Espanha e fizemos um evangelismo lá, e aconteceram vários milagres. Mas uma menina, em cima da hora, falou, quero viajar com vocês. E ela era boa de foto, ela falou assim, eu vou lá para fotografar, eu vou lá para ajudar, e ela foi junto. Só que ela foi junto com um grupo de missão, mas o coração dela não estava na missão, sabe? Estava nos pontos turísticos da cidade. Porque as fotos que eu tenho do evangelismo são do meu celular. Do dela foi só de ponte, de shopping. Mas ela foi junto. E ele contou que estava na igreja lá num grupo de oração e contando o testemunho. Amados, foi maravilhoso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a mulher voltou para Jesus, a outra, o dom de línguas se manifestou, e foi contando milagre. Aí a menina levantou a mão e falou assim, quando foi isso? Foi o ano passado, na viagem que você estava. Na mesma que eu fui? Foi. Como que foi que eu não vi nada disso? Estou imaginando os camaradas em casa falando assim, e aí, como é que foi seu dia? Ah, foi bom, mas acabou o sermão meio estranho, porque o telhado parece que caiu lá, um pedaço aí, um homem estava andando lá em cima, parece que caiu também. Uma confusão aquela casa. Nem para fazer uma manutenção, sabe? Eu não volto na casa daquele homem mais não. Vai cair na minha cabeça no telhado. Pronto, passou um dia. E não viu, não presenciou, sabe? Não tocou em Jesus, não foi perdoado, não foi transformado. Sabe, quando Jesus termina essa história aqui, alguns falam assim, jamais vimos coisa assim. Isso é feito de quem presencia Deus, sabe? Eu fui para o concílio agora da União, lá no NASP, todos os pastores, depois de 7 anos, se reuniram. E o ministerial fez um sermão, amados. Eu chorei assim, durante o sermão, no final, no apelo, e fui junto com o meu discípulo lá, meu discipulador, e choramos no apelo, fui para o quarto, fiquei pensando, liguei para minha esposa, contei para ela, chorei de novo, acordei de manhã para ler minha Bíblia, não consegui nem concentrar, pensando naquele sermão, sabe? Falei, gente, como é que pode Deus falar tão poderosamente? Falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo nesse concílio. Aí eu entrei na internet, umas 9 da manhã,
uma pessoa que estava no mesmo auditório, no mesmo ambiente, escrevendo assim: perda de tempo esse concílio. Estava no mesmo auditório que eu. Só fanático, perdendo tempo, falando disso, daquilo, e criticou um monte de coisa que a igreja fez. Eu falei, será que tinha outro auditório que eu não sabia, né? Acontecendo 2 palestras, tem lugar que é assim, que você se inscreve na palestra, vai um no outro, mas não, amados, ele estava no mesmo auditório que eu, ouvindo o mesmo sermão. E aí vem a grande parte. E a dica que vai servir para nós agora. Quando você vier para a igreja, ou for ler a Bíblia, quando você for ter um contato com a história de Deus, quando Deus quiser falar com você, não chega para Deus assim, do jeito que você está, sabe? É muito complicado você se apresentar assim, sem vontade, sabe? Já aconteceu com você? Tem que dormir e falar, nossa, já são 10 horas, acordar amanhã cedo, eu tenho que fazer no bíblico ainda, vamos lá, vamos liquidar. Eu estou em crônicas, vamos lá, ai meu pai. Aí começa a ler num sono já, não faz com má vontade, faz assim. Faz um alongamento assim, se quiser, uma destravada, né? Faz uma oração, fala assim, Senhor, está tarde, seja sincero com Deus. Eu estou com uma preguiça, meu Deus. Meu olho está ardendo. Mas eu preciso ouvir ainda um pouco do Senhor. Eu queria dormir ouvindo a tua voz. Teria como, Senhor, para um pecador como eu, só me perdoar. E o Senhor falar mais um pouco comigo. Eu quero ter uma noite maravilhosa. Eu quero sonhar. Já pediram isso? Eu quero sonhar com a volta de Jesus hoje. Eu sei, Senhor, que a minha mente está poluída, porque eu passei o dia inteiro assistindo cenas de sangue naquela série, ou naquele jornal, mas purifica a minha mente, Senhor, fala comigo. Por isso que quando eu vou ler a Bíblia, amados, eu pego a Bíblia assim, eu falo, oh meu Deus, eu estou tão cansado hoje, tanta coisa na minha cabeça, tanto problema, tanto barulho na minha mente. Esse dia eu chorei lendo a Bíblia, falei, Senhor, puxa, eu estou trabalhando tanto, e ainda vem os fariseus, sempre estarei convosco, diz a palavra, falar que você é um mala, que você não presta. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu não estou nem com vontade de ler, Senhor. Eu tivesse um leito aqui, eu jogava na cabeça de alguém. Mas, Senhor, eu quero ler. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu preciso de cura. Eu quero que o Senhor tire do meu coração a vontade de esganar os crentes e me dê vontade de salvar. Aí eu faço assim, ó. Dou um beijinho assim, tem dia que eu nem leio assim, sabe? Eu fico abraçadinho assim, esperando acalmar o coração. Falo, Senhor, dá paz à minha mente, porque eu não posso ler a Bíblia com o coração duro que eu estou agora. Já aconteceu com vocês? Porque toda história que você lê com o coração com raiva, você começa, e Davi matou Golias. Ah, se eu tivesse uma funda aqui agora. Você fica assim, né? Aí, não, essa história não presta. Tá, eu vou ler outra aqui. E aí, multiplicou os pães. Ah, que morro de fome aqui, ó. Que não tem pão não para você. Não. Próximo. Tudo que você vai ler, o seu coração está duro. Será que só eu que sou pecador aqui, gente? E aí eu falo para você, calma, fecha a Bíblia de novo, assim. Senhor, me ajuda, meu Pai. Tem gente precisando ser carregado. Tem gente paralítica na igreja, Senhor. Que eu não fique olhando para o telhado que está caindo. Que eu não fique, Senhor, ouvindo outras vozes, porque as histórias que estão sendo contadas aí, Senhor, me ajuda. Me ajuda a filtrar tudo que o mundo está falando e ouvir a Tua voz. E nessa hora, amados, eu me ajoelho ali, ó, abraçadinho na minha Bíblia, e eu falo, Senhor, fala comigo. Aí eu abro a Bíblia em Marcos capítulo 2, e Deus está dizendo para mim assim, esquece, Vinícius, as vozes dissonantes, e junta com algumas pessoas. Se você achar mais 3 que têm o mesmo interesse que você, vai lá na casa do paralítico e pede ajuda de pessoas para carregar com você. Não vai ser todo mundo que vai junto, mas se você achar mais 3, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e você traz os paralíticos e faz a obra, porque eu te dou autoridade no céu e na terra para curar. E aí eu falei, obrigado, Senhor, porque minha vontade é quebrar o telhado todo. Mas Deus vai acalmando a gente, não é assim?
Aí você vai lendo, aí eu gosto de ler de novo. Eu leio a história umas 5 vezes. E eu fico com aquele pensamento fixo. E eu falo assim, Senhor, obrigado. Jamais vi algo tão maravilhoso. É tão bom sentar para ouvir uma história de Deus. E você fala assim, o Senhor falou comigo. E você sai dali cheio, né? Foi o que aconteceu com o paralítico. Pegou o leito dele aqui, ó. E foi caminhar. Foi contar a história que Deus escreveu na vida dele. Deus me encontrou hoje. E ele saiu por lá dizendo, eu vi Jesus. O que aconteceu com a sua perna? Jesus me perdoou. Jesus me curou. Sabe, amados, eu ontem batizei uma menina. E eu vou terminar com essa história aqui. Ontem foi um batismo assim que eu esperei muito fazer. E posso falar uma coisa para vocês? Se eu conversar com umas 100 pessoas, umas 50 me diriam para não batizá-la. Porque aparentemente ela era indigna, sabe? Muito indigna. Me deu um trabalho. Você tem uma ideia? Eu fui visitar a casa dela ano passado. Fui eu e o Samuel, porque eu não vou em visita sozinho, né? Algumas, somente para mulheres. Eu fui junto com ele. Nós gravamos a visita no celular. Porque eu sabia que a visita seria pesada. A pessoa falou em processar a igreja. E falou em preconceito. Me xingou de homofóbico. Me xingou de racista. E eu sentadinho lá, na casa da pessoa. Eu falei, Samuel, pode cair o mundo. Não fala nada. Porque todas as palavras que você falar serão usadas contra você no tribunal. Você está comigo hoje para orar. Você vai ficar do meu lado como um guerreiro aqui, ó, orando. Fica orando aí. E deixa que eu vou, hoje, se alguém vai ter que ser preso, sou eu. Você vai me avisar minha esposa no final. E aí eu cheguei na casa, tentei falar, não consegui. E no final eu disse, posso orar pelo menos? Não. Estou atrasado, estou com pressa, vai embora daqui. E eu e o Samuel fomos expulsos daquela casa. Entrei no carro, Samuel. Chorei. Com dó daquela criança. Cuja mãe estava levando para o inferno. Com o pensamento de que eu nunca mais veria ela, nunca mais estaria com ela, nunca mais teria a chance de salvá-la, nunca mais. Mas o Samuel, muito sábio, ele falou assim, pastor, vamos entregar para Deus, porque Deus vai transformar o mal em bem. Nós oramos juntos no carro ali, fomos embora, e passou um ano dessa visita. Ontem eu batizei essa menina. Ela já não tem mais idade para a mãe proibi-la, e ela mesma assinou a sua ficha batismal. Eu perguntei para ela, você falou para sua mãe que você ia batizar? Falei. O que ela disse? Faz o que você quiser da sua vida. No batismo, a avó estava bem ali, a avó que foi no batismo, e eu chamei a avó para pertinho, a avó veio gravando assim, e a avó tremia enquanto gravava, amado, chorava, e gravava o batismo. Foi lindo, o batismo foi lindo demais. E eu sentei depois do culto com a avó, e fui conversar com ela, me apresentei, falei, que bom que a senhora veio, a senhora tem feito uma obra maravilhosa, livrando sua filha de todo mal, e sua neta, trazendo ela para cá. Sabe o que ela falou para mim? Muito bom conhecer o senhor. A história que o senhor contou da minha neta, eu já tinha ouvido já. Só que eu vi a história do outro lado, com raiva, com ódio. Eu já odiava o senhor sem conhecer o senhor. Porque tudo que contaram sobre a sua visita, sobre quando você foi lá, eu falei, que homem é esse? Como é que pode ser pastor uma pessoa dessa? E ela falou, uma mulher que não é da igreja, falou assim, hoje eu escutei a versão do Espírito Santo. Ela falou. E é tão bom escutar a história verdadeira. Eu quero dizer que eu sou muito grato pelo que o senhor está fazendo para minha neta. E eu perguntei para ela, como é que você sabe que a minha história é verdadeira, não a história da sua filha? Da filha dela. Sabe o que ela falou? Eu vi com meus próprios olhos, pastor, o que vocês fizeram pela minha filha, pela minha neta. Me abraçou, sabe, forte. E disse, será que seria pedir demais, pedir para o Senhor orar pela minha filha também? Amados,
Os paralíticos estão aí. Você pode ser um fariseu que fica ali reclamando, criticando, vivendo a sua própria história, exigindo que seja tudo do seu jeito, da sua forma. Ou você pode ser a pessoa que vai buscar o paralítico e carrega nas costas, e chega na multidão, e dá volta na casa, e sobe no telhado, e desce. Você pode ser esse também. Eu assisti essa história nessa nova versão do Chosen, né, daquela série. E uma mulher lidera o movimento, ela diz, por aqui, por aqui. E aí Maria Madalena fala, tem um lugar, e vai abrindo para eles. Me ajuda, eu tenho que ficar perto de Jesus. E a cena que aquele etíope está chorando, vendo Jesus curar o seu amigo. Mas na janela estão 2 fariseus criticando o milagre. Primeiro dia dessa série eu quero perguntar para você, que história você vai contar para os teus filhos e para os seus netos? Que história você vai contar em casa hoje? Quais são as histórias que estão sendo escritas no seu coração? Amados, após 3 anos aqui, eu amo essa congregação. Ser pastor aqui é bom demais. Eu tenho visto como vocês têm tratado o pastor Lucas, sabe? E eu sou tão feliz de ter uma igreja acolhedora. Todas as pessoas que eu trago aqui, pode ser quem for, são abraçadas, amadas. Ontem, era meia-noite, eu conversando com ele. Ele falou assim, pastor, eu nunca fui tão amado. Mas no meio de tudo isso, amados, acredite, tem uma outra história sendo escrita que eu não conheço. Só estou ouvindo falar. Será que vai passar o tempo e você vai perder esse momento da bênção de Deus? Essa história que Deus está escrevendo com a gente? Não fica fora desse momento especial de Deus. Esse apelo hoje é para a igreja, é para você, líder, para você cristão, para você que nasceu aqui, para você que construiu esse templo, para você que foi batizado ainda aventureiro. O que Deus está escrevendo no seu coração? Deus tentou manchar o meu coração a semana passada, amados, tentou. E aí eu estava chateado. Uma ovelha percebeu, uma ovelha sensitiva. E eu dormi. Quando eu acordei, meu celular estava lotado de mensagens, lotado assim, ó. Eu perdi a conta. Tinha mensagem de tudo que é lugar do Brasil, de Minas. Recebi uma mensagem às 5:30 da manhã, da mãe do Hugo. Nem minha ovelha é. Como é que pode? Os milagres que estão acontecendo aqui estão chegando lá em Minas. Porque as histórias não conseguem ficar presas numa caixa. Elas se expandem, elas vão sendo levadas junto com o leito. Ninguém pode paralisar as histórias que Deus está escrevendo neste lugar aqui, amados. Está escrevendo aí na vida de cada um. E aí eu li as mensagens e Deus confirmou o que está escrito em Marcos capítulo 2, no último versículo que nós lemos. Jamais foi visto algo assim. Na presença de Deus, nós vemos coisas maravilhosas. A Ele, toda a honra e toda a glória. Ninguém vem aqui para adorar o paralítico. Ninguém veio elogiar os 4 que carregaram. Ninguém está preocupado. Está todo mundo vindo aqui, sabe para quê? Para dizer assim, eu também sigo aquele homem que perdoa e que cura. Se você quer fazer do seu coração um terreno fértil aí para Deus escrever histórias, fique em pé, vamos cantar junto. A Ele toda a honra e toda a glória. Pede a Deus agora assim, fala com Ele aí, enquanto o Ministério Louvor se arruma aqui, fala com Deus aí assim, ó, Senhor, lava o meu coração, faz da minha vida, Senhor, um papiro, uma página em branco, e que a caneta esteja nas Tuas mãos, Senhor. Escreve na minha vida, na minha história, no meu casamento, nos meus filhos, na minha igreja, escreve, Senhor, as Suas lindas histórias. Que seja o Senhor o nosso contador de histórias. Que nenhuma voz seja mais ouvida, apenas a Tua. Tu és o nosso Senhor. Escreve as histórias do nosso coração. Amém, Senhor.